Fundação do PT lança curso para militantes dentro da Unicamp. Jurista aponta imoralidade. Será? Né? Imoralidade e ilegalidade, né, também. Vamos lá. A Fundação Perseu Abramo, FPA, braço de formação político-ideológica do Partido dos Trabalhadores, encerrou na última sexta-feira o primeiro de uma série de cursos de extensão previstos em um termo de parceria com a Universidade Estadual de Campinas. O curso Desenvolvimento, Trabalho e Políticas Públicas é a primeira atividade realizada a partir do convênio assinado entre a Fundação Petista e a Universidade no final do ano passado. Olha que beleza, né? Então, assim, além daquelas pesquisas maravilhosas que a gente estava colocando aqui, você também vai bancar isso. Formação de militância petista, com a tua grana. Então, o aumento do IOF... Tá? Cadê os gatinhos fofinhos agora? O aumento do IOF, né? Vai ser para bancar formação de militância petista na universidade. Mais ainda, né? Como se já não fosse suficiente, né? Aí a gente fala de doutrinação nas universidades e tal, e a esquerda fala que isso é um grande mito. Não, é mentira. Porque a resposta da esquerda pras coisas é sempre assim, é mentira. Essa é a resposta deles. Então você mostra, você fala assim, olha só, existe uma indústria que tá estimulando crianças e adolescentes a tomarem hormônios e mudarem de sexo. O que é, obviamente, muito nocivo para a saúde dessas crianças. A esquerda fala, não, isso é mentira, isso não existe. Olha, existe sim uma estrutura de doutrinação de jovens em universidades para que virem militantes petistas e psolistas. Não, isso não existe. E acabou, a refutação deles é essa. Isso não existe. Não, mas eu tô mostrando aqui, tem... Né? Me lembra até é uma coisa meio 1984, né? Você mostra a evidência na cara, assim. Eu tava pensando nisso agora. Não é? Agora. Falei, mano, é a narrativa de 1984 todinha, cara. É o duplo pensar. Sim, você aceita totalmente. duas premissas totalmente contraditórias. Então o cara aceita que dinheiro público tá sendo injetado pra formar petista, só que ao mesmo tempo não existe doutrinação nas escolas. É o duplo pensar. Sim. É igual o Lula tava semana passada, ele voltou a fazer aquele discurso ricos versus pobres, né? E a Janja tava ontem fazendo compra no shopping Leblon, no Rio de Janeiro. Roupa de elite. Então, exato. assim, ninguém vê incongruência nessas posturas. São contradições plenamente aceitas pela esquerda. Por isso que assim, meus amigos, não adianta mais a gente ficar apontando e falando assim, olha aqui o que eles fazem, a esquerda, vejam. Não, o Renan tem falado muito isso, né? Pessoas que só ficam apontando a hipocrisia da esquerda. Tá, eles vão continuar, porque pra eles essa contradição ela é irrelevante. Porque o que importa, no final das contas, é chegar ao poder e colocar as medidas deles. E essa exposição nada afeta eles. Nada. O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer o contrário. Vocês estão fazendo faculdade para ficar formando esquerdista? Então nós vamos fazer faculdades para formar os melhores direitistas. É isso que tem que ser feito. Pô, eu tive essa reflexão esses dias, eu tava no centro e eu entrei numa livraria lá, e aí você entra na livraria e era assim, era só livro antirracista. E aí eu só fazer o disclaimer, né? Quando eu digo livro antirracista, não é assim, livro dizendo que você vai falar assim, pô, mas você não é antirracista? Você acha que o racismo é certo? Não. Quando se fala em antirracismo, se fala em uma pauta de esquerda, né? Não ser racista e ser antirracista é diferente. É que nem você não ser fascista e você ser antifascista. Quando você é antifascista, você tá comprando um discurso ideológico esquerdista ali, tá? E era só livro antirracista, era prateleiras inteiras, mas era assim, livro antirracista. Aí vê se tinha um livro não vou nem colocar o Olavo de Carvalho aqui, imagina, isso seria impensável, né? Mas um livro do Pondé, por exemplo, não tinha. E é um cara extremamente importante, um filósofo importante, você pode discordar, pode não gostar, mas ele tem uma produção intelectual relevante. Não tinha. E aí, a gente fica olhando essas coisas, né? O que um bolsonarista olharia e falaria, né? Ele falaria, vejam só, eles falam que tem que ouvir todos os lados, mas ele só põe o lado deles. E pronto, ficaria por isso. Agora, o que tem que ser feito de fato? Bom, então vamos criar uma livraria onde nós vamos enaltecer esses autores que são bons. Vamos enaltecer o Thomas Sowell, por exemplo, o Milton Friedman. Vamos fazer o contrário do que eles fazem. Né? É pedir demais, será isso? Hein, Aloysio? Diga pra mim, é pedir demais? Acho que com esse governo, cara, é muito difícil conseguir alguma coisa, sabe? Porque eu acho que aumentou muito essa militância. Porque eu não sei se eles tinham medo no governo Bolsonaro em 2019, mas assim que o Lula chegou ao poder novamente, você vê que, por exemplo, eu fiz Senac. Quando eu fiz o Senac em 2019, era bom dia todas
bom dia a todos. Não Nossa, tinha isso. Isso é muito Aí eu fui feio. fazer de novo, aí começou bom dia a todas, bom dia a todos e bom dia a todes. Que é pior ainda. Então, eu acho que isso é impossível agora a gente lidar com o governo atuando dessa maneira militante. E se você for ver, pelo Lula, ele mesmo não é assim, cara. Ele mesmo já falou que Pelotas é exportadora de viado. Ele só usa isso, essa forma de agir, pra ganhar os bestas dele. Eu acho que é isso. Mas sabe o que é, Luiz? Eu não quero depender do governo. Eu não acho que tem que chegar um governo de direita e fazer o contrário. Não é isso que eu tô dizendo. Eu acho que assim, nós temos esse poder de fazer o contrário. A ideia, isso posso falar porque já foi falado abertamente, a ideia da cafeteria Valete, por exemplo. Sim. Isso é fazer alguma coisa, concorda? Sem depender de governo e tal. Sim, totalmente. Hã? Ana, você acha que é pedir demais isso que eu estou dizendo? Olha, eu acho que no momento atual que a gente tá vivendo, depois da lavagem cerebral que foi feita nas universidades nas últimas décadas, eu acho que é pedir demais, sim, infelizmente. É o que a gente tá vendo aqui na notícia. Mas a mudança tem que começar de algum lugar e nós Tem que estamos aqui começar. pra isso, não é mesmo? Exatamente. Atualmente é difícil, mas com o plano que a gente tem e que a gente vai seguir, em Ai, algum que momento a gente isso vai ser uma realidade. Que mensagem bonita, não é? Olha só. Vamos lá. Petistas mandaram 5 milhões em emendas para a TV que defende o governo. Assim, o PT tá cada dia mais, dane-se, vambora. Vamos abrir a porteira. Bem-vindo, Caio, bem-vindo ao Valete Plus. Vamos abrir a porteira aí e que se dane. Vamos usar dinheiro público pra formar militante. Vamos botar mais 5 mil, é isso? Cadê? Volta. 5 milhões em emenda pra TV que vai defender o governo. E é isso. Sabe quem fez isso também? Sabe quem fez isso, Ana? Sabe quem fez isso, Aloysio? Quem? Jair Bolsonaro. Vagabundo! Quem poderia Vagabundo! imaginar? Ele fez isso também. Porque é uma desgraça. Porque, né, e aí quando eu falo, vamos fazer o mesmo que a esquerda, só que ao contrário, não é esse tipo de coisa que eu tô falando, né? Porque o Bolsonaro falou, entendi. Pô, então eu vou aumentar a grana da EBC pra falar bem de mim, porra! Não é isso, Bolsonaro. Você prometeu que você ia fechar a EBC, né? Deputados e senadores do PT enviaram 5,5 milhões em emendas parlamentares para a fundação que administra a TV dos trabalhadores. Veja, eles não mandaram, né, pra, sei lá, pra algum município que tá precisando, que tá destruído lá, o que eu nem acho que é a melhor coisa do mundo, né? Imagina, município que fica dependendo de emenda parlamentar. Mas poderia ser algo assim, né? Mandar pra uma fundação que ajuda e tal. Não. Mandaram pra melhorar e pra aumentar a popularidade do governo que está em frangalhos. Vejam só, se você colocar toda a live que a gente tá falando aqui, são atos desesperados do governo. Briga com o Congresso pra aumentar imposto, pra manter privilégios. Privilégios não, populismos, né? Como Pé de Meia, como Bolsa Família. Injetar dinheiro em universidade pública pra formar militância petista, que tá cada dia menor. Injetar grana pra ter TV falando bem do governo. Que, sinceramente, faz alguma diferença isso? Alguém assiste TV estatal que fala do governo? Alguém vê? Ninguém vê. Ninguém assiste isso. Então, é rasgar dinheiro. Claro que não é rasgar dinheiro, a gente sabe muito bem, né, pra que serve esse tipo de estatal, né? Eles aproveitam lá pra falar bem do governo e tal, bem-vindo, Gabriel. Eles aproveitam lá pra falar bem do governo e tudo mais, mas é tudo cabide de emprego, né? É tudo usado pra cabide de emprego e escândalo de corrupção. É pra isso que serve uma estatal, né? E isso não é exclusivo do PT, como eu acabei de falar, o Bolsonaro fez isso também. Só que o que acontece? Vejam só a próxima notícia. Decepção com Lula 3, né, com o terceiro governo Lula, ameaça hegemonia petista no Nordeste. Tinha certeza que minha vida ia melhorar, mas não aconteceu. Essas pessoas, né, que votaram no Lula pela terceira vez, e aí eu não tô dizendo do militante petista, né, do petista ideológico. Eu falo do grosso do eleitorado do PT, que é a população mais pobre. E essas pessoas tinham no imaginário delas a ideia de que, poxa, durante o governo Lula, falando do governo Lula 1 e 2, né, eu tinha a possibilidade de parcelar uma geladeira. Foi naquela época que eu consegui comprar uma televisão. Foi naquele período que eu consegui comprar meu carro. E a pessoa atribuía ao Lula esses méritos. O que a gente sabe que não é verdade. O mundo inteiro estava crescendo economicamente. Se for colocar comparativamente falando, o Brasil estava até crescendo menos que os outros países. Mas estava crescendo também. É feito rebarba, né? Fechando negócios com a China, medidas liberais impostas pelo governo Fernando Henrique Cardoso ajudaram e muito o Brasil nesse cenário. Só que como o presidente que viveu esse período foi o Lula, as pessoas atribuíram ao Lula esse sucesso, né? São pessoas que não têm uma capacidade, e aí sem nenhuma crítica a elas, mas nunca foi lhes dada essa possibilidade de ter essa capacidade de discernimento e de entender que não foi o Lula o grande causador dessas conquistas, né? Pelo menos agora com o Lula 3, as pessoas estão vendo que... Elas estão vendo que, peraí, exatamente. Aí o cara olha e fala assim, mas peraí, então eu botei o Lula e as coisas não voltaram a ser como era antes. Quem poderia imaginar? Pô, então esse cara não... As pessoas, pelo menos essa capacidade de compreensão, elas ainda vão ter. Fala, mas esse cara então não era nada com nada.
É por isso que o Lula muito provavelmente perde a eleição, a não ser que aconteça um cenário que a gente provavelmente vai comentar ainda, né, Ana, de quem vai ser o sucessor, né, do Bolsonaro. Mas é possível que ele perca, né? A perda de popularidade do Lula tá sendo tremenda, porque o governo dele está muito ruim. Qual foi a grande conquista do governo Lula, Ana? A Janja. A Janja? Eu ia falar isso. Não tem nada. Não tem nada. É absolutamente nada. Nem o IOF ele tá conseguindo taxar aquele. Foi o quê? A taxa das blusinhas? O rei da negociação. Não, o cara tem um diálogo muito bom com o Só Congresso, passa ele é vergonha. negociador nato. Não, Tá na tendo que verdade. judicializar uma questão que era pra ser resolvida puramente de forma política. Politicamente. É.